Brigadeiro disse que ocultou os OVNIs por conta da segurança nacional. Depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje eu quero bater um papo com vocês aí a respeito de um brigadeiro, o José Carlos Pereira, esteve envolvido, vamos dizer assim, com um fenômeno OVNI até o tutano, vamos dizer assim. Então ele foi um dos que participou na ajuda e da liberação de alguns documentos oficiais sobre pesquisas de OVNIs conduzidas pela Força Aérea Brasileira e que foram liberados e hoje estão disponíveis no Arquivo Nacional para consulta de qualquer cidadão brasileiro aí, né? Então ele foi uma pessoa, um militar que se empenhou nisso, né? Mas até certo ponto. Você vai entender logo o que eu quero falar para você. Antes, porém, da gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais. Se gostar desse vídeo, clica no joinha e depois deixe os seus comentários, porque é muito importante para nós. Eu queria falar para você aí que em 2009 eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o brigadeiro José Carlos Pereira, né? E nós batemos ali um papo, tivemos num congresso durante o período de 11 a 14 de junho de 2009 em Curitiba, no Paraná. Então teve um evento ali realizado pelo falecido Rafael Cury e aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, inclusive ele me contou um caso de avistamento que ele teve, daqui a pouquinho eu falo para vocês aí. Antes, porém, eu queria trazer para vocês aí o currículo para a gente já ir pensando do Brigadeiro Pereira, né? Como todos conhecem. Então, o Brigadeiro José Carlos Pereira, ele foi comandante do CONDABRA, que é Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Ele foi também comandante da Unidade Aérea de Instrução de Caça. Foi oficial do Estado-Maior nas áreas de pessoal e operações, comandou a Academia da Força Aérea, a AFA, lá em Pirassununga, no interior de São Paulo. Também ele comandou o Estado-Maior do Comando Geral de Operações Aéreas. Além disso, ele ainda foi oficial do Gabinete Militar da Presidência da República e oficial de inteligência do Estado-Maior da Junta Interamericana de Defesa. E também foi delegado do Brasil nesta mesma Junta Interamericana em Washington, Estados Unidos. Então veja que o currículo dele militar é muito bom, né? É um cara que era bem graduado lá e tinha acesso a qualquer material de alta classificação, como os OVNIs. Depois que ele passou para a reserva, isso em março de 2007, ele assumiu como presidente da empresa brasileira de infraestrutura, que é a Infraero. E aí ele começou a partir daí, né, 2008, 2009, ele foi se enfronhando no assunto ufologia e principalmente a partir de 2009 ele deu entrevistas para revistas especializadas. Inclusive uma das revistas que ele deu uma entrevista falando sobre OVNIs foi a revista Isto É, numa matéria intitulada A História Oficial dos OVNIs no Brasil. Nessa matéria eu destaco aqui uma frase que ele falou que era bem interessante e mostra o pensamento dele naquela época, em 2009. Ele falou o seguinte: não se quebra uma cultura de uma vez. E eu não sou a favor de divulgar documentos que ferem a privacidade das pessoas, induzem pânico à população ou colocam a segurança do país em risco. Ou seja, ele era bem adepto aos normativos de acobertamento, né? Por conta do OVNI ser um assunto de segurança nacional, então havia risco ali. Então, por conta disso, não era divulgado, né, esse tipo de assunto. Embora eu queria falar para vocês aí que antes de 2009, já em 2002,
no dia 19 de janeiro de 2002, ele concedeu uma entrevista para o Celso Russomano num programa chamado Circuito Night and Day, e durante a entrevista dele ele mostrou um livrão, né, um livro grosso com 90 casos ufológicos, que ele falava que era relatório de tráfego hotel. Para quem não sabe, tráfego hotel é a mesma coisa que OVNI, é o termo técnico usado pela Força Aérea Brasileira para determinar o OVNI, o objeto voador não identificado. Então, em 2002 ele já vinha falando a respeito disso e mostrou um livro secreto, né? Tinha o carimbo de secreto nesses relatórios aí de pilotos que viram OVNIs nos céus do Brasil. Em 2009 também ele participou de várias palestras, ministrou palestras, por exemplo, em Curitiba, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, em Araçatuba, no interior de São Paulo, através de um evento do Cosmos, né, do meu amigo Jenner Silva, do INAP. E durante essa época em que ele estava envolvido com o tema ufologia, ele também concedeu entrevistas para algumas televisões aí falando a respeito do assunto. Um dos programas que veio ao ar em 2010, uma entrevista que ele concedeu para Roberto Cabrini, através do programa Conexão Repórter, onde ele fala abertamente que ele escondeu o fenômeno. Eu peguei um trechinho dessa entrevista que está aí na internet, vamos ver esse pedacinho onde ele fala isso. Depois eu volto comentando. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta, sempre era visto como uma arma secreta soviética, uma arma secreta americana. Existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro, e o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessária a segurança nacional que isso fosse mantido escondido. Então veja bem que essa postura aí do brigadeiro é justamente por conta dos normativos de acobertamento que ele tinha que cumprir. Então por isso que ele escondeu, realmente, né? Agora a gente vai ver aí um outro pedacinho curtinho de uma entrevista que ele concedeu para Folha da Região, lá de Araçatuba, logo após ele ter ministrado uma palestra no Cosmos ali, né? Um evento que aconteceu no Senac, lá em Araçatuba. Então, durante essa entrevista, esse pedacinho, a gente vai ver o que tem na Força Aérea, né? E o que existe também de fenômeno em termos percentuais, de fenômenos inexplicáveis. Então vamos ver o que o brigadeiro falou. Olha, na Força Aérea, nos documentos da Força Aérea, não há relatos de o que chama-se contato de terceiro grau, de desembarque, não há isso. Não? Embora dentro da ufologia haja muita coisa em relação a isso. Na Força Aérea não. Há sim relatos de avistamentos, de pilotos em voo que observam coisas estranhas. A maioria dessas coisas estranhas vistas em voo, que eu vi muitas, são fenômenos meteorológicos perfeitamente explicáveis. Digamos 98%. Mas há sempre um 2% em que não há explicação. E aí volta o maldito carimbo de arquivo, esperando que alguém consiga ter um conhecimento para explicar aquilo. Então vejam aí que 2%, segundo os militares, seriam de fenômenos inexplicáveis, né? E agora eu vou passar para vocês uma percepção que eu tive de uma conversa que aconteceu em 2009, né, em junho de 2009, lá em Curitiba. Eu vou até colocar uma foto aí que eu estou com o brigadeiro para vocês terem a certeza que eu estive realmente com ele. E durante essa conversa que eu tive com ele, eu perguntei se ele tinha visto o OVNI, porque na palestra ele deixou claro que apenas o que ele viu no céu quando piloto eram fenômenos explicáveis, né? Fenômenos meteorológicos, astronômicos, só que eu sentia assim que ele estava meio que escamoteando ou fugindo
das perguntas do público. Muitas vezes a pessoa perguntava uma coisa, ele dava uma rodeada e acabava não respondendo e respondendo outra coisa. E nisso ele fez em várias palestras. Então, quando a gente estava sozinho ali conversando, eu dei uma pressionada, falei, pô, na real aí, você viu algum OVNI? Ele falou, olha, quando eu estava voando como piloto, eu vi algumas coisas, mas coisas explicáveis. Agora teve uma ocasião em Fortaleza, no Ceará, que eu vi um objeto luminoso, parecendo um balão, mas não era um balão, porque ele voava contra o vento. Então foi isso que chamou a atenção dele. Falou, aquilo era algo inexplicável. E num determinado momento, aquele objeto aumentou a intensidade da sua velocidade e desaparecendo assim, numa velocidade estonteante. Então foi algo que ele viu, que ele fala, isso aí foi uma luz lá, tal, mas eu não sei explicar o que seria aquilo. Não consegui até hoje explicar. Apenas esse fato que aconteceu comigo no Ceará, em Fortaleza. Depois eu perguntei para ele que eu fiquei sabendo que ele era comandante, né? Foi ex-comandante do Condabra. O Condabra é onde você arquivava todas as coisas de OVNI ali. Então eu perguntei para ele se durante a gestão dele ali, se ele tinha visto algum relatório, alguma coisa que chamou a atenção. Ele falou que teve 2 relatórios que chamaram a atenção dele, que foram relatórios reportados por pilotos de madrugada em 2 cidades de São Paulo, do estado de São Paulo. E esses pilotos falavam a respeito de um objeto triangular ou 3 luzes que voavam numa formação triangular. Então não ficou definido se aquilo seriam 3 objetos distintos voando em formação ou se era um objeto triangular que tinha 3 luzes ali dispostas que dava aquela impressão de formato triangular. Então esses 2 casos, ele disse que foi algo que realmente chamou a atenção dele naquela época, em 1999, que segundo ele também foi um ano bem atípico, teve muitos casos ufológicos e que foram registrados. E aí eu perguntei para ele também se tudo tinha sido liberado ali no Arquivo Nacional. Ele falou que não, só classificação mais baixa, ou seja, confidencial, sigiloso, alguma coisa de secreto, mas muita coisa que tinha classificação de secreto e ultra secreto não tinha sido liberado. E aí o que a gente ficou sabendo, né? Que em 2011 a Leslie Kean publicou este livro, UFOs, OVNIs, militares, pilotos e governos abrem o jogo. E aí, para minha surpresa, na página 243, existe aqui um capítulo, capítulo 20, em que foi escrito pelo general brigadeiro José Carlos Pereira, esse do qual estou falando para vocês. E o título da matéria é OVNIs no Brasil. Ele discorre aqui sobre casos militares, tal, fala da noite oficial dos OVNIs, mas o que me chama a atenção aqui, isso aqui eu quero mostrar para vocês, é na página 249, onde fala o seguinte, ele fala de uma pasta que existe, que teriam coisas ali que provavelmente é secreto, né? E essas daí não foram divulgadas. Então ele fala o seguinte aqui no livro, vou ler para a gente não perder. Relatos de piloto em que tudo foi feito para se obter uma explicação convencional são finalmente descartados e alguém da Defesa Aérea informará o piloto de que eles descobriram o que aconteceu. Ou seja, aqui ele está falando quando acontece um fato, é reportado e a defesa descobre o que seja, ela comunica ao piloto e depois eles descartam isso. Agora, se nenhuma explicação for encontrada, o caso é transferido para outra pasta chamada Livro de Ocorrência de Voo. Esse livro não foi liberado no Arquivo Nacional. Todos esses casos não resolvidos são mantidos ali e espera-se que os pesquisadores possam finalmente terem acesso a eles. Eles incluem relatos sérios de pilotos e controladores de tráfego aéreo, tudo o que não conseguimos explicar, tudo o que é mantido como secreto vai para essas pastas.
é importante enfatizar que este livro de ocorrências de voo contém casos que não poderiam ser explicados nem mesmo após a análise de peritos especialmente designados para essa tarefa. Ou seja, ele fala que existe esse livro, um livro que ainda não veio à tona, tem que vir aí, vamos pressionar, né, a Força Aérea para ver se eles liberam esses relatórios secretos aí, porque o próprio brigadeiro está falando que isso existe e que foi acobertado até os dias atuais. Outra coisa que ele fala aqui, continuando o livro, que é interessante da gente estar comentando, é quando da passagem dele no Condabra. Então ele fala o seguinte: quando eu era comandante do Condabra, o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro do Brasil, de 1999 a 2001, todos os casos envolvendo OVNIs vistos por pilotos e pelos radares chamavam a minha atenção. Participei diretamente de uma investigação de um incidente com OVNI, apenas uma vez, embora tivesse acesso aos arquivos secretos e a relatos oficiais ou não. Depois de me aposentar, ainda tive acesso a praticamente todas as informações que desejei sobre o assunto. Ou seja, mesmo depois dele estar na reserva, ele ainda tinha acesso aos materiais ufológicos. Mas o que é interessante aqui é que ele diz que participou diretamente de um caso desses. Nos relatórios que estão no Arquivo Nacional, não tem esse relatório lá. Então esse relatório com certeza está aí com uma classificação ou de secreto ou de ultra secreto, e até os dias atuais não foi liberado para o público. Então era isso, pessoal, o que eu tinha para falar, né, e para mostrar para vocês. O Brigadeiro Pereira teve esse envolvimento, logicamente ele falou sobre OVNIs publicamente até onde ele podia, pelo cargo, pelo perfil dele que eu apresentei aqui no começo desse vídeo. Você vê que realmente ele é envolvido com inteligência e existem normativos que infelizmente não permitem que esses militares graduados cheguem a níveis aí esclarecedores de algumas coisas que às vezes são classificadas como secreto, ultra secreto, que podem gerar alguma complicação para a segurança nacional ou mesmo gerar um pânico. Então era isso que eu tinha para hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no joinha, se não é inscrito, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo com Edson Boaventura Júnior.